O cliente sempre tem razão. Isso foi passado para nós durante anos e anos, a gente aprende isso, né, nas faculdades, isso é passado para nós como se fosse um conhecimento, né, absoluto, que o cliente sempre tem razão, não importa o que ele faça. Agora, e se eu falar para você que ao invés de você priorizar os clientes, você deve priorizar os processos de sua empresa? Eu digo isso porque um processo bem definido, ele vai te dar as ferramentas necessárias para que a sua empresa tenha o tal sucesso que você tanto almeja. E uma empresa que não tem os processos bem definidos, não consegue traçar ações, estratégias, tampouco atender os clientes da forma como eles devem e merecem ser tratados. E pior, isso pode fazer com que você se torne refém de seus clientes. Portanto, pessoal, é sobre isso que eu vou tratar aqui no vídeo hoje, falando sobre o quanto os processos são importantes para o sucesso de sua empresa e outras mentiras também que são faladas para nós, como por exemplo que seus parentes, familiares e amigos são seus principais clientes e que você deve montar sua estratégia pensando neles. Fala pessoal, como vocês estão? Tudo positivo? Prazer, me chamo André. E bom, para quem acompanha aqui o canal já tem um tempo, sabe que eu sempre gosto de colocar aqui algumas frases para que a gente possa refletir sobre o assunto ou assuntos do vídeo, né pessoal? Então, sem demorar, né, sem demoras, eu já vou aqui colocar as 3 frases que vão aí permear o vídeo todo para que a gente possa refletir juntos. Eu gostaria de ver, né, de saber a opinião de vocês referente a elas e referente a as reflexões que serão feitas aqui no vídeo, tá ok, pessoal? Então, a primeira frase é: vendas sem processos nada mais são do que um tiro no escuro. É jogar sua empresa à sorte. Processos bem definidos vão guiar sua empresa ao sucesso de uma forma muito mais certeira, uma vez que são eles quem definem todo o processo de compra de seus clientes. Tenha isso em mente, crie processos bem definidos e colha os frutos de sua organização. Cuidado, familiares e amigos não são clientes frequentes. Por via de regras, familiares e amigos não podem estar incluídos em sua lista de clientes. Em alguns casos, alguns podem até te dar mais dor de cabeça. O que eles podem fazer para ajudar é validar produtos e serviços antes do lançamento, ajudar na divulgação da empresa compartilhando com amigos. Mesmo assim, nem sempre isso acontece. E por fim, cuidado, não permita que sua empresa vire refém de seus clientes. Faça tudo por eles, desde que haja um método, um processo muito bem definido. Personalizar demais sua empresa pode acabar culminando em um fracasso absoluto. Então vamos lá, pessoal. Para poder exemplificar um pouco melhor essas frases, eu vou dar aqui alguns exemplos que aconteceram comigo, né, na minha empresa que eu tive ao longo de 8 anos, e acho que isso pode dar um pouco de norte, né, para quem está querendo começar uma empresa, né, ou você que já tem empresa, né, e você se sente identificado com esse tipo de situação. Comenta aqui, tá, pessoal? Quero ouvir sua história, né, para saber se a gente tem alguma coisa em comum, né, vocês também compartilharem o que acontece com vocês. Bom, então em relação aos processos, né, pessoal, o que eu falo, você tem um processo muito bem definido, é ele que vai definir o sucesso da sua empresa, tá? Então, dando um exemplo bem prático de como isso pode te ajudar, caso você tenha processos já bem definidos. Isso aconteceu por meados de 2021, mais ou menos, tá? 2021, 2022. Eu tinha uma empresa, né, que era nosso cliente, que é uma grande franquia aí de bolos e sobremesas, né, nível Brasil, e a gente tinha feito uma entrega para eles, já era acho que a 4ª ou 5ª entrega que a gente fazia para eles, e um certo dia a dona da franquia veio conversar comigo, né, que eu era responsável pela parte de vendas, e ela veio falar comigo dizendo que uma das sobremesas estava estragada, enfim, e que ela queria que eu fizesse a troca do produto. Tá, então, o que eu falo em relação ao processo, pessoal? Na nossa empresa, a gente sempre teve um processo muito bem definido, né, desde a hora do planejamento, tá, até a hora da execução e a entrega, né? Ou seja, conversando, né, com essa pessoa, eu falei, bom, não, vamos ver, você está com o cupom de compra, né, com a nota fiscal de compra do cliente, ele apresentou isso para você? E ela falou, não, ela falou que jogou fora. Então eu falei, bom, então só por aí
né? Só por conta disso, não tem como fazer a troca para você, porque eu não tenho cupom, né? Como é que eu vou fazer se eu não tenho o produto em mãos, né? Para estar podendo fazer análise. Eu não tenho a nota fiscal da compra, ou seja, a pessoa ela pode muito bem ter esquecido a sobremesa dentro do carro, em algum lugar, né, durante um tempo, e daí ela falar que estragou, enfim. E daí ela ficou lá refutando, dizendo que os clientes dela não fazem isso. Aí eu fui lá e perguntei, não, mas você conhece essa cliente? Ela disse, não conheço, é a primeira vez que eu vejo essa cliente, mas o perfil do meu cliente não é assim, eles não reclamam. Ou seja, ela fez de tudo, né, para que eu fizesse a troca, e ela não queria que eu fizesse a troca de um produto só, ela queria que eu fizesse a troca de todo o lote de sobremesa. Eu falei, sem pensar, né, não tem cabimento isso, tá certo? Você não tem o cupom, eu não tenho o produto, tá certo? Para poder fazer os testes que a gente faz aqui na empresa, e isso era muito estranho, porque essa mesma sobremesa desse lote foi entregue para outros clientes também, e nenhum dos outros clientes reclamou. Ou seja, certamente essa pessoa que fez isso, que foi na loja para reclamar, queria, né, de alguma forma, ganhar algum tipo de vantagem referente a isso, né, pessoal? Ou seja, imagina se eu não tivesse um processo, né, de venda bem definido, né, o que eu faria? Pegaria, ficaria desesperado, faria a troca para a pessoa, ficaria no prejuízo, enfim, e não foi o que eu fiz, tá certo? Eu falei, bom, o processo que a gente faz é esse, a gente precisa, né, recolher produto, a gente vai fazer os testes necessários, vai ver o que aconteceu, se realmente ele estava estragado ou não por conta de armazenamento, enfim, né, e como que é o armazenamento feito na sua empresa. Eu preciso saber desse tipo de informação toda, né, um produto que ele é congelado, né, então ele precisa ficar numa temperatura X, né, porque se ele fica abaixo, acima dessa temperatura, na verdade, né, ela pode estragar dependendo do tempo que ela fica na geladeira, enfim, são N fatores, né, pessoal? E daí a pessoa não tinha nada disso para me passar, nem o produto, nem a nota fiscal, nada, e estava apenas confiando num cliente X que chegou lá na loja que ela nunca viu. Ou seja, uma empresa que faz isso, se ela fizer isso sucessivamente, ela está fadada ao fracasso, tá certo? E conversando com ela, eu falei, me desculpe, não farei essa troca porque não está seguindo os padrões que a nossa empresa tem para que a gente realize trocas, tá certo? Ou seja, imagina se eu não tivesse como eu falei, se eu não tivesse esse processo muito bem definido, o que aconteceria seria, eu ficaria desesperado, faria a troca do lote todo, ficaria com prejuízo enorme, né? Isso porque uma pessoa X, um cliente X, chegou, né, e quis tirar algum tipo de vantagem, tá certo, pessoal? Então, esse é um exemplo, tá, de N exemplos aí que podem acontecer, que acontecem com certeza, tá, que faz com que você tenha cuidado, tá certo, pessoal? Por isso que essa frase que eu falei no começo do vídeo, né, que o cliente tem sempre razão, ela não é verdade, tá? Eu não sei quem foi que um dia inventou isso, tá certo? Eu acho que isso podia ser verdade, talvez lá atrás, na época dos nossos avós, né, onde as compras, né, as vendas, elas eram realizadas muito mais na base da confiança, né, não só na qualidade do produto, mas na confiança, tá certo? Então, é uma frase que impactou e que ficou, né, ou seja, as coisas mudaram, né, o comportamento das pessoas mudou, né, as pessoas não compram mais na base da confiança, né, hoje em dia são tantas opções de produtos, serviços que tem aí, né, então produtos que estão aí na internet, enfim, então o comportamento das pessoas mudou, né, e com isso também, infelizmente, né, algumas pessoas de má fé também agem, tá bom, pessoal, para que tirem proveito de sua empresa. Então, esse exemplo que eu dei aqui para vocês, ele mostra muito bem como que um cliente pode agir de má fé. Pode ser que ela não tenha agido de má fé, pode ser que ela tenha esquecido o produto no carro dela, né, e ela foi querer fazer a troca, né, tentou jogar o verde para ver se colhia maduro, né, só que como na minha empresa eu sempre tive um processo muito bem definido desde a hora da produção, né, do planejamento até a parte do pós-venda, isso facilitou para que a gente não sofresse nenhum dano, né, para que a gente não tivesse nenhum prejuízo, tá certo, por conta de situações parecidas com essa, e é isso que você deve fazer na sua empresa, tá certo, pessoal? Se você não tem um processo bem definido, se você não tem uma estratégia bem definida para esses momentos, tá certo, você vai simplesmente estar à mercê da sorte, né? Então a sua venda, ela nada mais é do que uma sorte, né, um acaso, tá certo? Ou seja, é muito melhor você ter processos bem definidos, né? Então você tem que literalmente percorrer todos os caminhos, você tem que pensar, né, como que o cliente pensaria para fazer a compra,
para que você possa responder a todas as perguntas deles, né, que eles possam fazer e que você saiba de tudo na ponta da língua, né, para que você não passe por esse tipo de situação. Tire na cabeça que os clientes têm sempre razão. Eles têm razão a partir do momento que mostram que têm razão. Muitos deles pensam que têm razão e que por isso podem tudo. Por isso é importante que você possua processos muito bem definidos, para não transformar sua empresa em uma padaria, onde cada cliente pede seu pãozinho do jeito que quer, na hora que quer. Processos bem definidos irão te dar maior credibilidade e não o contrário. Fazer tudo o que o cliente quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, fará ele te respeitar menos e te trazer ansiedade e dores de cabeça. Então, essa frase que eu acabei de mostrar aqui para vocês, pessoal, ela acontece muito, né, com quem principalmente está começando a sua empresa, né? Você, na ânsia de você conseguir clientes, né, de você realizar vendas, muitas das vezes você acaba personalizando demais, né, a venda, né, o processo de venda, e isso faz, como eu falei aqui na frase, mostrei para vocês, isso faz com que isso gere uma menor credibilidade, tá certo? Imagina cada vez que o cliente quiser, né, então vamos supor, que nem no meu caso, né, eu vou contar um outro exemplo aqui, tá? Teve uma cliente que um dia a gente entregou a parte que a nossa venda era muito mais vendas para empresas, né, a gente vendia então para padarias, supermercados, empórios, e num certo dia uma cliente que tinha acabado de comprar sobremesa, né, no supermercado, ou algum lugar onde ela nos conheceu, ela conseguiu o nosso contato e diretamente ela, né, fez o pedido conosco de uma outra sobremesa que ela não conhecia e quis conhecer. Pois bem, que era o nosso carro-chefe, que era o cheesecake de frutas vermelhas que a gente fazia, tá? Era uma embalagem de 400 gramas, né, que já vinha congeladinha. E daí ela provou, né, pagou tudo certinho e tal, comeu, só que ela mandou uma mensagem, né, e ela falou: olha, André, me desculpa, mas esse cheesecake que você faz não é o cheesecake original, não vai essa receita e não sei o que. E começou a falar um monte de coisas, né? Então, como que eu respondi para ela? Eu respondi para ela de uma forma bem educada, querendo dizer: minha senhora, essa é a sobremesa que nós fazemos, tá certo? Esse é o processo que nós fizemos, que nós fazemos, tá certo? Se você quer comprar o cheesecake original, você vai para os Estados Unidos, para algum outro lugar e compra o cheesecake original, não tem problema nenhum, tá certo? Mas o nosso cheesecake, ele é feito dessa forma, os processos são esses, as frutas usadas são essas, o cream cheese é da marca X, né? Tem a farofinha por baixo, então esse é o processo que a gente faz, tá certo? Ou seja, né? É como eu falei, tem cliente que pensa que pelo fato dele estar comprando de você, ele tem o direito e o dever de mandar em você, tá certo? Falar o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Mas aí a pergunta que eu faço é: a pessoa, quando faz isso com uma empresa que ela considera pequena, será que ela faria isso com uma empresa grande? A pessoa, ela vai no shopping, ela vai falar que a receita X do bolo não era para ser feita assim e foi feita assado? Muito provavelmente não. Né? Então, isso mostra o quanto que alguns clientes, como eu falei, não são todos, tá, pessoal? Estou aqui dando exemplos de alguns clientes, tá, para refutar essa ideia de que todo cliente tem razão, tá certo? Que isso é uma falácia, isso é uma mentira, e eu estou provando aqui para vocês com exemplos bem práticos de que isso não é verdade, tá certo? Mas tem clientes que sim, eles pensam que eles têm o poder de mandar em você, né? Que eles podem, só porque eles estão comprando o seu produto, eles podem mudar no seu processo, o jeito que você tem que fazer. Uma coisa é a pessoa dar um conselho, conselho todo mundo dá, né? A gente, né, quando a gente é dono de empresa, a gente está sempre ouvindo conselhos, e existem conselhos que são muito bons, né? Quantos conselhos eu já ouvi de clientes que me deram toques, né? E a gente vai absorvendo isso, né? O que não é bom a gente simplesmente deleta, o que é bom a gente absorve e procura melhorar. Isso faz parte da vida do empresário, né, pessoal? Agora, tem clientes que literalmente pensam que eles têm que mandar na sua empresa. Faça dessa forma, não faça dessa forma. Então, cuidado com esse tipo de cliente. Tá bom, pessoal? Como eu falei no começo do vídeo, para que você não se torne refém deles, né? Senão, cada um vai querer pedir de um jeito, né? Ah, não, eu quero farofa. Ah, eu não quero farofa. Eu quero que a cobertura não seja com essa fruta, que seja com a outra fruta. Aí começa a virar uma salada, os seus processos vão começar a ficar misturados. E isso vai fazer com que, como eu falei, você vai perder a credibilidade.
Se você tem um processo bem definido que é dessa forma e ponto final, acabou, não tem o que fazer. A pessoa ou ela compra ou ela não compra. Se ela não quiser comprar, quiser algo diferente, que ela vá na concorrência e compre da concorrência, e não tem problema nenhum com isso, tá certo, pessoal? Então não fique preocupado. Eu sei que você, quando está no começo da sua empresa, você fica preocupado, cada venda é importante para você. Eu sei disso, pessoal, porque eu já passei por isso, certo? Eu estou falando aqui exatamente para dar esse toque para vocês, tá certo? Esse cliente, ele não vai ser importante para você, não vai ser ele que vai fazer a sua empresa crescer. O que vai fazer a sua empresa crescer é você ter esses processos bem definidos. Isso com certeza, tá bom? Vai te auxiliar muito mais você a crescer do que um ou outro cliente que quer ficar mandando na sua empresa. Eu sei que eu tô aqui falando o tempo todo de processos com vocês, né, pessoal? E vocês podem estar falando, bom, André, mas como que eu vou criar esse processo? Então, como criar um processo bem definido? Da onde eu vou tirar isso? Né? Então, para exemplificar aqui para vocês de uma forma bem simples, tá bom, pessoal? Uma forma bem simplificada, tá? Já deve estar aparecendo aí na tela para vocês. Então, eu peguei aqui e montei um esqueminha, tá certo? Com 4 macro etapas, tá certo? Do dia a dia da sua empresa, né? Que o primeiro deles seria o planejamento, o segundo, a execução, o terceiro, a venda, e o quarto, o pós-venda. Isso é de uma forma bem simplificada, tá bom, pessoal? Existem outras etapas aí intermediárias entre elas, tá certo? Mas para simplificar um pouco aqui a explicação para vocês, de acordo com o que eu estudei, de acordo com o que eu vivenciei na minha empresa, tá bom, pessoal? Eu coloquei essas 4 macro etapas e vocês podem estar percebendo que eu circulei as 2 primeiras etapas. Né? E por que eu fiz isso? Né? No planejamento e na execução. Porque, ao meu ver, eles são os processos, né? Eles são a parte mais importante, tá certo? Da sua estratégia, né? Do dia a dia da sua empresa. Isso é algo que vocês têm que fazer diariamente, tá bom? Todos os dias vocês têm que planejar, todos os dias você tem que executar tarefas, todos os dias vocês têm que se organizar, tá certo? Muitas das vezes você precisa redirecionar a sua estratégia, ou seja, você está com um barco virado para um lado, você precisa virar, né, 180 graus, né, e ir para um outro lado, tá certo? Isso aconteceu na pandemia, por exemplo, né? Quantas empresas não tinham serviços de delivery, por exemplo, e acabaram quebrando por conta disso. Eu mesmo conheço diversas empresas aqui em São Paulo, muito tradicionais, que quebraram por conta disso, por conta de não ter esse processo de delivery, né, estabelecido na sua empresa. Então, quando você vai começar a estabelecer isso nas pressas, é muito difícil. Como eu falei para vocês, pessoal, eu não sei se vocês conhecem, né, mas existia uma churrascaria que ela era muito conhecida, né, uma das mais tradicionais aqui de São Paulo, que se chamava Angélica Grill, ficava, né, na região central lá de São Paulo, né, no bairro entre Santa Cecília e Higienópolis. E a empresa, ela quebrou exatamente na pandemia, porque ela não tinha serviço de delivery, tá certo? Eu conversando com diversas pessoas, né, clientes, amigos, que tinham restaurantes, todos eles disseram que na pandemia ninguém ganhou dinheiro, restaurantes não ganharam dinheiro. Quem ganhou muito dinheiro na pandemia foram os supermercados. Por quê? Porque as pessoas eram obrigadas a comprar coisas no supermercado, tá certo? E isso criou um boom, né, que fez com que os supermercados explodissem seu faturamento. Agora, restaurantes, enfim, principalmente naquele começo, onde ninguém podia sair, eles tinham que fazer a sua estratégia via delivery, tá certo? E o delivery, ele funcionou para quê? Simplesmente para sustentar a empresa, tá certo? Mas imagine se as empresas não tivessem esse sistema de delivery, né? Elas iriam quebrar, assim como essa churrascaria, que era super tradicional, acabou quebrando, tá certo, pessoal? Ou seja, essa empresa que era tradicionalíssima, né, que existia, sei lá, mais de 50, 60 anos, quebrou porque não tinha um processo de delivery, né, estabelecido, bem estabelecido, tá certo? Se eles tivessem uma estrutura, por menor que fosse, né, já estabelecida, já montada, tá certo? E depois você aumentar essa estrutura, é muito mais fácil depois que você já tem, né, do que você ter que fazer toda uma estrutura do zero, ter que contratar funcionário, criar o processo, né, colocar nas plataformas de delivery, tirar as fotos, enfim. Então, olha só o quanto, né, o que aconteceu pelo fato de não ter se antevisto numa situação pandemia. Ninguém sabe que a pandemia ela iria acontecer. Porém, todo mundo já estava sabendo que os deliveries eram eles que iriam
alavancar as vendas das empresas, né? E essa empresa, né, por algum motivo, ela optou por não colocar delivery e isso acabou culminando o seu fracasso. Ou seja, olha só, pessoal, o quanto que é importante você ter os seus processos bem definidos e se antever, né, a algumas situações que às vezes fogem. E por fim, pessoal, falando aqui da questão de amigos, né, familiares, parentes como clientes, né? Eu vou estar tocando no assunto que eu sei que ele é um pouco sensível, né? Se você tem uma situação que é diferente dessa, né? Se você tem uma situação onde sim, você possui parentes, amigos, que são seus clientes fiéis, que estão sempre aí comprando com vocês, saibam que vocês são uma exceção, tá certo, pessoal? Eu conversando com diversos empresários, né? Eu estou em grupo de empresários aí no WhatsApp, Facebook, né? E enquanto eu estava com a minha empresa conversando também com colegas, todos eles diziam que parentes, amigos, né? Não são pessoas que serão os seus clientes potenciais, tá certo? Eles podem fazer uma compra ou outra esporádica, tá certo? Agora, o que eu estou querendo dizer aqui é que muitos pequenos empresários, né, no começo, eles acham que amigos, né, familiares, eles vão conseguir sustentar a empresa deles pelo menos por um tempo. E isso é uma falácia, é uma outra falácia, tá bom, pessoal? Não sei quem foi que disse isso, né, que pegou na cabeça das pessoas, né, mas isso não é a verdade, certo? O que você pode fazer, como eu mostrei no começo do vídeo, você pode usar seus amigos, familiares, para sim testar produtos, serviços antes de você lançar, né? Você oferece o serviço para seus parentes, seus amigos, ou você trabalha no ramo alimentício, então você dá para eles testarem, né? Para eles provarem, ver o que eles acharam ou não. Eu mesmo fiz isso, né? Na minha empresa quando eu comecei. Como eu trabalhava num grande banco e eu tinha um hall enorme de produtos, né, de sobremesas, e eu fui testando nesse local. Quando eu saí do banco, eu comecei a vender para alguns clientes e comecei a ver quais produtos davam certo e quais não davam certo, tá certo? Pessoas que não deram certo, eu simplesmente tirei do cardápio. Os que deram certo, eu permaneci com eles e passado um tempo ainda depois eu enxuguei mais ainda e fiquei com uma quantidade menor de produtos exatamente para facilitar todo esse processo que eu tenho aqui falado com vocês. Portanto, pessoal, essa parte que eu estou dizendo aqui para vocês, eu acho que é importante dizer, né, para vocês, meus amigos, por quê? Para que você não quebre sua cara, né? Você que está começando a sua empresa, né, e você fica pensando que, sei lá, seu primo, seu irmão, né, seu pai, sua mãe vão comprar seu produto diversas vezes, que você, enfim, isso não vai acontecer, tá certo? É o que eu falei, né? Por via de regra, isso não vai acontecer. Se você tiver uma realidade diferente dessa, meus parabéns, você faz parte, né, de um hall seleto de pessoas onde isso não acontece, tá certo? Mas o mais normal disso acontecer você não pode direcionar a sua estratégia para amigos, parentes, familiares, tá certo? Eles serão pessoas que vão, como eu falei, testar produtos, tá certo? Vão testar serviços. Pode ser que sirva, vamos supor, você vai fazer a inauguração da sua loja, você chama amigos, parentes para tirar aquela foto, né, que vai lotar o local, etc. Tudo bem, para isso pode servir, tá certo, pessoal? Mas não crie toda uma estratégia, todo um produto pensando que ele será aceito, né, porque um parente seu pai gostou, sua mãe gostou, tá certo? Então não leve isso como base, tá certo, pessoal? Não é isso que vai fazer com que o seu produto, o seu serviço, sua empresa tenha sucesso. Aí que eu volto, tá, ao assunto que é aqui o vídeo de hoje. O que vai fazer a sua empresa ter sucesso ou não serão os processos que você criou, tá certo? O processo que você criou de compra do seu produto, né, do seu serviço, né, ele será validado. Aí sim, pode ser validado por parentes, amigos, etc. Mas não somente eles, tá certo? Se você criou um processo muito bem elaborado, então com certeza, tá bom, pessoal, ele será validado não somente por pessoas conhecidas suas, mas como por pessoas também que você não conhece, tá certo? Então, por favor, pessoal, não caia nessa de você achar, tá certo? Eu mesmo, quando eu estava com a minha empresa, né, quantas vezes, né, em quantos mercados eu consegui colocar os meus produtos, tá certo? Eu posso aqui elencar diversos mercados que eu coloquei,
tá certo? As minhas sobremesas na Zona Sul, na Zona Oeste aqui de São Paulo, na Zona Norte, tá certo? Só a Zona Leste que eu não tinha clientes, né? Mas no centro de São Paulo também, até no interior eu tinha sobremesas aqui em São Paulo, tá certo? Mas quantas foram as vezes que amigos, que parentes compraram os produtos? Pouquíssimas, tá certo? Pouquíssimas vezes. Por que isso acontece? Não sei por que isso acontece, tem que perguntar para eles por que eles não compram, né? E isso é uma grande dúvida que eu também tenho, né? Se eu tivesse um amigo, um parente que tem um produto, tem um serviço, ainda mais se eu gostasse do que a pessoa faz, você pode ter certeza que eu seria uma das pessoas que iria consumir, né? Eu tenho em mim essa mentalidade sempre de ajudar os pequenos, né? Eu faço isso muito aqui no meu bairro, né? Então eu vou na padaria do bairro, eu vou no restaurante do bairro, eu paro no posto de gasolina do bairro. Então eu tenho essa mentalidade de ajudar o outro, né? De entender que esse é um negócio que é um negócio local, né? Eu acho que a gente tem que ter essa noção da gente sempre procurar ajudar o outro, mas tem gente que não pensa assim, pessoal, e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E isso foi uma coisa que eu tive que desenvolver, né, ao longo dos anos, tentar compreender, né, e não focar nisso, tá certo? Então, eu tô dando esse toque aqui para vocês, pessoal, para que vocês não caiam nessa falácia de achar, né, volto a dizer, que seus parentes, amigos, familiares, eles vão sustentar o seu negócio, tá certo? Porque não vão. Bom, mas então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. E por favor, pessoal, se você ficou aqui até o final, né, comenta aqui o vídeo e conta a história, né? Se você é um pequeno empreendedor, se você é um médio empreendedor, tá certo? Ou até grande já, comenta aqui, né? Conta uma história sua que faça sentido com esse vídeo, né? Se você já passou por uma situação inusitada como essas, como eu passei, né? Com clientes, né? Com familiares, né? Conta aqui, né? Eu acho que toda essa troca, pessoal, ela é muito válida, né? O que você passou um dia, outras pessoas passarão por isso, né? Então é muito importante que a gente tenha essa troca de informações para que minimize, né, algumas coisas que possam vir a acontecer, tá certo? Mas comenta aqui, deixa nos comentários, tá bom? Para que a gente possa interagir e fazer essa comunidade crescer cada vez mais e mais, tá certo, pessoal? Então, me chamo André novamente, né? Muito obrigado para quem ficou até aqui no final do vídeo e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!